Segunda Pedro, capítulo 3, versos 10 a 12. Vamos nos colocar de pé? Segunda Pedro, capítulo 3, versos 10 a 12. Eu quero dar os parabéns para os irmãos por terem Bíblias de papel na mão, porque há muitas igrejas onde a Bíblia de papel simplesmente não existe mais. E um dos sons mais doces que um pastor como o pastor Jared, como eu, podemos escutar no culto é o folhear das páginas da Bíblia. É sinal de que o povo de Deus tem o livro santo do Senhor e o ama e vai lê-lo. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Destacando o verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Podem se sentar. Não importa a escola escatológica que um cristão esteja situado. Existem algumas escolas sobre o fim do mundo. Escola é a interpretação sobre o fim do mundo. Uma interpretação que era muito popular nos dias de Spurgeon e antes da Primeira Guerra Mundial era a interpretação de que eles eram pós-milenistas, ou seja, o milênio citado no livro de Apocalipse nem existiria, e a glória do Senhor invadiria toda a terra com a proliferação do Evangelho e o crescimento das igrejas. O mundo seria transformado pela população cristã. Quando as bombas caíram em 1914, 1918 e posteriormente em 1935 a 1945, essa teoria simplesmente desapareceu. Muitos protestantes são amilenistas. E o que isso significa? Significa que quando leem lá a respeito de milênio, no livro do Apocalipse, acreditam piamente que isto não é de verdade, é apenas um símbolo. É como dizer assim, eu vou ficar aqui 1000 anos, então o Senhor vai reinar 1000 anos, é apenas um símbolo. E que a volta do Senhor não terá arrebatamento, nada disso. O Senhor vai fazer assim, tocou a trombeta, ressuscitou, veio, acabou. Um fato único na história e põe fim a tudo isso. Não tem milênio, não tem grande tribulação, não tem nada disso. Essa posição é abraçada por inúmeros batistas e inúmeros protestantes. Mas há uma posição chamada pré-milenista, que galgou degraus ao longo do século XX e tornou-se a interpretação principal daqueles que estudam as profecias e veem aqui algo muito maior do que um símbolo, vem um cumprimento literal. Enxergam aqui que há coisas que vão acontecer de fato.
Vem que há um arrebatamento, uma saída súbita da igreja do Senhor, que há uma ressurreição dos justos, dos transformados pelo Senhor, há uma transformação do corpo dos que estão vivos ainda a encontrar o Senhor nos ares, e que haverá juízo sobre a terra num período de tempo terrível, com a presença de um homem ou um sistema chamado anticristo. E os sinais, meus irmãos, nos conduzem por este caminho ao vermos que guerras e rumores de guerras acontecem todos os dias. Guerras internas, onde nós vemos o tráfico de drogas dominando o nosso país, dominando estados, dominando cidades, dominando poderes da república, e não há o que fazer, humanamente falando. A impressão que temos é que não temos escolhas ou condição de resolver esses problemas, mas Deus conhece, Deus está vendo. Às vezes Deus permite que nós sejamos liderados nacionalmente por alguém que tem o temor dele, em resposta às orações do seu povo. Mas às vezes o pecado do povo de Deus é tão grande, que Deus permite, como permitia sobre Israel, um mau rei, que trouxesse sobre o povo um grande juízo. E quando contemplamos a igreja de Cristo, de uma forma geral falando, apodrecendo no pecado, como a nossa está, a nossa no Brasil, nós olhamos que tudo que está acontecendo é juízo de Deus. Porque o povo de Deus, que deveria ter uma vida, como diz o texto aqui, em santo trato e piedade, tornou-se um povo pulverizado no meio de uma sociedade corrupta, de uma sociedade mundana. E agora, com as mídias sociais, nós estamos vendo o progresso de líderes evangélicos que nem compromisso com Jesus possuem, que nem sequer tem Cristo como Senhor e Salvador. Esses dias, um destes líderes, e eu não vou dizer o nome, que foi um candidato a cargo público no ano passado, ele cobrou 20 mil reais para que as pessoas fossem batizadas nas águas e no Espírito Santo. E pessoas famosas foram ser batizadas às 3 horas da manhã pelas mãos deste impostor, deste vendilhão do templo, deste Simão. As pessoas pagam por isso. Os irmãos já perceberam que as nossas igrejas, graças a Deus não é o caso desta, mas as novas, estão pintadas de preto e com um formato que, se não acontecer igreja, pode abrir um shopping center, porque as suas salas são adequadas para um grande mercado. Não há diferença arquitetônica num templo e num shopping center, são todas iguais, apenas grandes galpões onde as pessoas podem se reunir e fazer as suas coisas, desde reuniões, desde vendas, desde festas ou cultos, tanto faz. A Bíblia diz que o povo de Deus deveria se diferenciar. E o que nós estamos vendo é cantores evangélicos dizendo que depois de tantos anos de casamento romperam os seus relacionamentos porque Deus assim orientou, e aceitaram outros casamentos porque o Deus deles assim os orientou, completamente em descaso à palavra do Senhor. Nós vemos pastores que estão vivendo uma vida de pecado e as pessoas não levam isso em consideração. Tive que fazer um juízo
faço parte dos jurados do prêmio Areté, da indústria de livros no Brasil, livros cristãos, sou um dos jurados, e caiu nas minhas mãos um livro de um pastor, cujo conteúdo do livro, se o livro tiver 200 gramas, não pesa nem 2 gramas, porque não vale nada. Mas de uma produção, uma capa maravilhosa, as páginas lindas demais. E quem é esse cidadão? Esse cidadão é um pastor que assumiu a primeira igreja batista de uma cidade, deu o golpe, vendeu o templo, comprou um acampamento, fundou uma denominação, já tem 30 filiais, nomeou-se a si próprio de bispo, a sua esposa de bispa, o seu filho de bispo, a outra de bispa, cada pessoa virou pastor, e as pessoas pagam fortunas para estar debaixo do império deste homem. Eu tive que julgar o livro desse cidadão. Claro, dei nota 0. Eu não me rendo a políticas. O livro pode ser da editora X, mas eu dei nota 0 e expliquei por quê. Dei nota 0. O povo de Deus se perverteu. Hoje você não reconhece mais um cristão pelas roupas. Antigamente você definia mais ou menos um cristão pelas roupas. Nós tínhamos a roupa de domingo, roupa de ir à casa do Senhor. Depois mudou tudo. Agora, os cristãos não são conhecidos nem pela prática, porque são tão pecaminosos quanto as pessoas do mundo, demonstrando que muitas vezes não nasceram de novo, estão perdidos. São perdidos que se reúnem nas igrejas, como os demais são perdidos que estão fora da igreja. Deus não se agrada disso. A mão de Deus pesa. Basta que leiamos a carta do Senhor para a igreja de Laodiceia, para ver o que o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E Deus tem castigado o povo dele aqui nesse país. E diante de tudo isto, do iminente fim do mundo, da iminente grande batalha, do Armagedon que vai se cumprir, diante dos ataques e da possibilidade da bomba nuclear explodir a qualquer momento, como nós devemos nos comportar? De duas formas, pelo texto bíblico. Primeira forma, o que diz aí? Devemos nos comportar, verso 11, de que jeito? Santo trato. O que diz a sua versão? Santo procedimento. Santo procedimento. Tem outra versão aí? Santa e piedosa. Santa e piedosa o quê? Viva de maneira santa e piedosa. Viver de maneira santa e piedosa. Deus quer que o seu povo, alcançado pela graça de Jesus, viva uma vida de santo trato, isto é, tratar todas as coisas de forma santa, de forma justa, dar bom testemunho. Você é um profissional da área didática, seja o melhor professor. Você é um profissional da área de construção, seja o melhor pedreiro, o melhor engenheiro. Você é um profissional da área culinária, faça o melhor hambúrguer da região. Você trabalha em casa, faça o melhor trabalho que puder, o melhor para Deus como testemunho. José no Egito dava testemunho através de tudo que fazia, e diz a Bíblia, tudo que José fazia, Deus era com ele. E nós, com a graça de Deus, devemos fazer tudo com excelência, não fazer de qualquer jeito. Até o ato de vir de casa,
dirigindo o automóvel. Senhor, eu vou dirigir o automóvel agora como um culto ao Senhor. Eu não quero cair na tentação de xingar quem me fechar. Eu não quero cair na tentação de fazer bonitinho para os outros verem. Eu quero dirigir como se eu estivesse levando Jesus no meu carro. Porque quando a gente leva alguém importante no carro da gente, a gente guia com cuidado. Eu me lembro quando a Ruth, a Maria e o Josué eram bebezinhos. A hora que colocava lá o bebê conforto no carro e os colocavam lá, e a mãe do lado, como é que eu dirigia o carro? Assim? Como é que eu dirigia? Devagar, né, minha filha? Por quê? Porque eu tinha uma preciosidade dentro do carro. E sabe o que você, meu irmão e minha irmã motoristas, estão levando dentro do carro quando dirigem, mesmo sozinhos? Jesus. Porque as pessoas de fora estão olhando para você. Elas estão vendo o seu testemunho. E se você não dirige, você pega a condução, como a minha esposa pega aquele metrô lotado para até chegar no Anhangabaú. Às vezes vai sentada, às vezes vai em pé. Ela está levando Jesus na sua vida. E o seu comportamento deve diferenciá-la. Quando eu vou ao supermercado comprar alguma coisa, o meu trato com o caixa, ou com a caixa, deve ser um trato que desperte o caixa e diz assim: só uma perguntinha, o senhor é crente, né? Sim, sou. Ah, deu para perceber. Já pensou que coisa triste? Eu sou crente. Não dava nem para dizer, porque o seu comportamento aqui foi terrível. A Bíblia diz que nós devemos ter santo trato, ou seja, fazer bem feito e completar as coisas que começamos. Há muitos de nós que começamos e não terminamos. Nós damos início, começamos bem. Pega a sua agenda do começo do dia 1º de janeiro. Lembra o que você prometeu para si próprio? Esse ano eu vou fazer isto e vou fazer aquilo. Ou como os mais velhos, né? Este ano quero paz no meu coração. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou emagrecer 85 quilos. Esse ano eu vou ler a Bíblia 500 vezes. Esse ano eu vou caminhar tanto. Esse ano eu vou ler tantos livros. Agora para aqui para ver se alguma dessas promessas teve cumprimento. A maioria não. Sabe quando você vai lembrar-se delas? Em 31 de dezembro de 2025, quando você novamente mentir para você mesmo. Isso é viver em santo trato. Deus quer que estejamos preparados para a sua volta, vivendo de tal maneira que, se o Senhor chegar, a hora que chegar, Ele vai nos encontrar oferecendo o melhor para Ele. Isso conta, isso transforma, isso liberta. Esses dias a Elaine estava correndo lá em casa procurando o pijama dela. Onde está o pijama? E procura no cesto, não está. Procura no outro, não está. Será que as crianças enfiaram em algum lugar? Cadê meu pijama? Cadê meu pijama? Cadê meu pijama? Vem procurar. Cadê meu pijama? Eu sei lá onde está o seu pijama. Você já perguntou para a tia U? A Milu, as crianças chamam ela de tia U. Já perguntou para a tia U? Não sei. Pera aí, eu ligo para ela. Tia U, cadê o pijama dela? Já lavei, já guardei. Ela foi na gaveta, estava lá limpinho, passadinho, cheirosinho. Por que ela fez isso? Santo trato. Fazer o melhor, fazer mais do que se pede. É isso que Deus espera de nós. Não como aquele que você tem que empurrar para que a coisa saia, empurrar para que faça. Não, seja alguém de iniciativa. Dê o melhor. Dá teu melhor para o mestre, o teu talento e valor. Veste a armadura
celeste, as ordens do teu Senhor. Primeiro é santo trato, e o segundo o que é? Piedade. O que é piedade? Nós falamos sobre os ímpios. O que é um ímpio? O que é um ímpio? O que é um ímpio, meus irmãos? Um não crente. Mas qual a característica de um ímpio? Que não teme ao Senhor, que é injusto, que é mau. Uma pessoa que estraga o testemunho, uma pessoa que faz mal aos outros. Ele não é pio. Pio é justo, correto. Ímpio é o injusto, o incorreto. O texto diz que nós devemos viver em piedade. O que quer dizer? Viver uma vida justa, viver uma vida correta. No passado, nós tivemos nos séculos 17, 18, um grupo de cristãos na Inglaterra, de várias denominações, batista, metodista, a igreja inglesa, as igrejas separadas, chamado puritanos. E o que faziam os puritanos? Queriam viver em piedade. Tudo o que faziam, queriam viver em piedade. Como que era um lar de um puritano? Não havia um dia onde não havia culto doméstico naquele lar. Cantavam um hino, faziam oração, buscavam a presença de Deus. O dia do Senhor estava sempre consagrado e eles não largavam de viver com Deus o tempo todo. Se eram negociantes, eram justos, não cobravam além do que deviam. Se eram professores, eram os melhores. Estes eram os puritanos que deixaram por escrito uma literatura vasta da boa doutrina para a edificação da fé. Deus quer que nós sejamos piedosos. Um crente piedoso numa família de ímpios é como um oásis num grande deserto. Porque todas as pessoas da família dizem assim: olha, nessa família ninguém presta, mas fulano teme a Deus. Eu vou lá me escorar no fulano, eu vou lá conversar com o fulano, eu vou lá orar com o fulano, porque você ganha credibilidade. Quando nós somos cristãos, no lugar onde Deus nos plantou, nós ganhamos credibilidade. Conheci um policial que foi promovido, e esse policial cristão era de tal forma de bom testemunho, que ele funcionava como capelão e como conselheiro daqueles policiais que estavam no seu batalhão e em outros batalhões. Ele era chamado de o pastorzinho da polícia. Por quê? Porque a sua vida inspirava uma seriedade. E nós, como crentes, temos que inspirar seriedade. Não fazer como aquele pastor que gostava de chutar bola, jogar futebol. E aí a associação tinha times das igrejas. Formavam os times e lá ia o pastor jogar bola. Quando levava uma canelada ou qualquer coisa, xingava todos os palavrões do dicionário e mais um pouco. Aí alguém o confrontou e disse: mas o senhor não é pastor? Ele disse: sou pastor lá no culto, aqui não. E há muitas pessoas que são crentes aqui na igreja, mas quando saem da igreja, só Deus sabe. Eu trabalhei na Universidade de São Paulo, e na nossa equipe, na contadoria do Instituto de Eletrotécnica e Energia, havia uma moça que era crente, e ela dizia assim: minha gente, eu sou uma santa, mas não mexam comigo que eu viro um demônio. Esse é o tipo de piedade que Deus espera de nós? Não. Deus espera que o nosso comportamento seja um comportamento de quem sabe orar, de quem sabe sofrer, de quem sabe servir,
de quem sabe dar o seu melhor para Cristo. O que fazer com esta guerra que está acontecendo? Orar pela paz. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. E orar para que as pessoas abram seu coração e entreguem a vida para Jesus. E servir a Deus com tanta devoção, como se Ele voltasse amanhã, dizendo: Senhor, eu vivi o dia de hoje como se o Senhor viesse para me buscar hoje mesmo. Estou pronto, Senhor. E a nossa oração para dormir deveria ser assim: Senhor, se o Senhor voltar esta noite, Senhor, leva-me, porque Tu és o meu Salvador. Se eu morrer esta noite, Senhor, receba-me do outro lado do Rio Jordão, porque o Senhor é o meu Salvador. E se eu viver, quero consagrar a Ti o meu próximo dia. Toma a minha vida e abençoa o meu sono, em nome de Jesus. Que coisa boa! O crente está feliz em qualquer circunstância, porque ele deve viver em santo trato e piedade. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.